Fala, Luiz, tudo certo? Oba, tudo bem? Tudo bom? Tá me escutando certinho aí? Tô te ouvindo bem. Tá me ouvindo bem? Beleza. Vamos só esperar uns 2 minutinhos pro pessoal ir entrando aqui na nossa live, tá certo? Aí a gente dá início ao nosso papo, pode ser? Pode ser. Bom, o pessoal tá entrando aqui. Acho que a gente pode começar a introdução já e aí eles vão entrando até que a gente comece a conversar realmente. Tá Então, legal. bom, pessoal, boa tarde para todos que já estão aqui com a gente, tá? Hoje a gente traz para vocês mais uma live com um grande gestor do mercado, tá? Me apresentando, eu sou o Arthur, sou da equipe de produtos e alocação aqui da Blue Trade. E hoje a gente traz para vocês uma live com o Luiz Amaral, que é gestor da Equitas. A Equitas, que é uma casa de ações com bastante história no mercado, certamente figura entre as melhores casas de ações do Brasil. E hoje a gente vai ter a visão do Luiz sobre tudo que vem acontecendo recentemente no mercado, tá certo? Luiz, eu queria primeiramente te agradecer, né, por dedicar esse tempo aqui para conversar com a gente. Queria pedir para o pessoal que ainda não segue a gente aqui no Instagram para que siga, para que vocês sempre sejam avisados das nossas lives com antecedência. E Luiz, eu queria te pedir para que você se apresentasse, falasse um pouco da Ectas para quem ainda não conhece. Tá joia, Arthur. Bom, antes de mais nada, obrigado ao pessoal da Blue Trade, nossos parceiros aí por essa oportunidade de conversar com vocês e com os nossos investidores. Bom, a Equitas é uma gestora focada em renda variável, né, que está no mercado desde 2006, são 14 anos, formada por um grupo de 20 profissionais ao todo, são 11 na equipe de investimento, né, de gestão e análise, e é uma casa focada, é um grupo de especialistas, né, de analistas, somos 5 sócios, que é o grupo central da equipe de investimento, 5 sócios com perfil de analistas que fazem cobertura de alguns setores, de algumas empresas na Bolsa, né, há bastante tempo, tentando entender quais são as dinâmicas concorrenciais dos setores e quais são as vantagens competitivas que as empresas têm numa abordagem de investimento de médio e longo prazo, né? A gente toma decisões de investimento sempre pensando no horizonte de 3 a 5 anos, que está muito mais vinculado ao que a gente acha que a gente consegue fazer bem, que é essa análise de negócios, de empresas, e para isso funcionar tem que ter de fato esse horizonte um pouco mais longo. Então é isso que a gente faz desde, como eu falei, desde 2006, o Active Selection é o nosso fundo que está abrindo agora também um espelho, um advisor na XP agora na segunda-feira. Ele é um fundo que está fazendo 10 anos agora de histórico. A gente conseguiu ter nesse período aqui, com essa abordagem, um desempenho bem destacado, né? Ano passado a gente foi eleito pela Exame, junto com a GV, como a melhor casa de renda variável, né, focada em ações. A gente recebeu também um prêmio da Infomoney junto com o pessoal da IBMEC, como sendo o fundo sendo um dos melhores nos últimos 3 anos na relação risco-retorno, entre os 3 melhores fundos, né? E na Economática também, que soltou um estudo no começo desse ano, que é o que eu gosto de dar mais destaque, que é uma análise que eles fazem no horizonte mais longo, daí são quase 10 anos, pegando em janelas de 3 anos, né, consecutivas, quais foram os fundos do mercado que conseguiram bater o Ibovespa em todas as janelas de 3 anos, e são só 17 fundos ao todo, né, de ações, e o Active Selection foi o fundo com o melhor desempenho. Então, esse a gente dá um pouco mais de destaque, porque ele está mais alinhado ao nosso horizonte de investimento que a gente gostaria de ser medido, né? Tem tanto um pouco de consistência, que em janela de 3 anos, quanto um horizonte mais longo. Então, assim, em resumo, essa é a Equitas, o que a gente faz, né?
Bacana. Eu queria que você começasse falando, então, um pouco sobre como que a Equitas está vendo tudo isso que anda acontecendo no mercado, como que vocês reagiram desde lá do início da crise, após o Carnaval, o que vocês estão esperando daqui para frente? Tá. A gente está vendo, enfim, o que aconteceu é um daqueles eventos que o pessoal costuma chamar de conhecer como cisne negro, né? Esse negócio ficou conhecido depois da crise de 2008, lá pelo Nassim Taleb, ele popularizou esse conceito, que o que é o cisne negro? É aquele evento improvável, né, de baixíssima probabilidade, imprevisível, quase que impossível de você prever, mas que tem um impacto muito grande, né? E é justamente o que a gente está vivendo agora, né? É algo que, por mais que a gente tente traçar cenários de risco e fazer análise, uma pandemia e a maneira como está se respondendo a essa pandemia é uma coisa completamente diferente, né? Com um lockdown quase que simultâneo das principais economias do mundo, tem uma série de impactos aí, e gera um impacto no mercado financeiro que a incerteza leva daí a exageros de preço, né? Os investidores acabam muito motivados pelo medo, pela a falta de clareza em relação ao curto prazo. A reação é jogar preço dos ativos bem para baixo. Isso é o que a gente está vivendo agora, né? Já está numa segunda fase dessa crise, mas ela ainda é o ambiente que a gente está vivendo, né? De bastante incerteza. E a gente viveu assim algumas delas ao longo dos anos, né? Eu estou no mercado há 25 anos, já vivi algumas situações como essa. Lá nos anos 90 a gente tinha quase que uma dessas por ano, né? Todas são diferentes, né? A natureza delas é diferente, mas guardam algumas similaridades, né? E uma delas é isso, esse grau de incerteza leva as pessoas a se apoiarem demais em cenários assim bem negativos, né? Darem muito peso para os cenários mais negativos, e a consequência disso são, quando você passa das crises, e é o momento que a gente está vivendo hoje, a gente não tem dúvida que vai passar, aquilo acaba sendo como ponto de oportunidade, né? Acaba se revelando como ponto de oportunidade. Então é assim que a gente está enxergando esse momento também, né? A gente entrou nessa crise com um portfólio bem alocado, como é a nossa característica, a gente tende a trabalhar perto de 100% alocado o fundo em ações, com uma característica quase que estrutural do fundo, que ele tem uma participação muito maior dos setores da economia doméstica, versus, por exemplo, compara com o Ibovespa, né? O Ibovespa tem lá 1/3 mais ou menos do índice, que é composto por empresas de commodities, né? Que, enfim, as Vale, Siderúrgica, Petrobras, empresas de papel e celulose. A gente tem isso ao longo do tempo, né? Um peso muito maior na nossa carteira dos setores domésticos, porque a gente acha que tem uma proximidade maior, tem uma capacidade de ter um diferencial de análise maior do que nessa leitura da oscilação de preço de commodities, né? E esses setores sofreram mais do que a média, vamos dizer assim, né? A economia brasileira foi bastante impactada, está sendo bastante impactada, mas o mercado brasileiro, vamos dizer assim, a oscilação de preço das ações brasileiras, principalmente daquelas voltadas à economia doméstica, está sofrendo bastante. O movimento que a gente fez lá no início da crise foi fazer um pouco de caixa, porque a gente, mesmo no momento de queda, né, porque assim, identificando que ele seria possivelmente uma das grandes crises, e essas grandes crises elas não passam rápido, e se gera ao longo dessas grandes crises algumas oportunidades de investimento, e a gente sacrificou uma posição do fundo em ações da Petrobras, e viemos nas últimas semanas recompondo, e já estamos quase que próximo de novo de quase que totalmente alocado, fazendo aquisições aí pontuais em empresas que a gente tem uma confiança grande, que vão conseguir ao longo do tempo gerar valor para os acionistas. Tá, Luiz, dado tudo isso que você falou, enfatizando que o foco de vocês é um pouco diferente do que a gente tem no Ibovespa, que é o principal índice da Bolsa, tipo, vocês realmente gostam de olhar empresas mais ligadas à economia doméstica. Essa característica continuou depois de chegando nessa segunda fase da crise, porque assim, a gente meio que descobriu uma solução para o problema, que é o isolamento social.
Só que isso daí é terrível para a economia, né? Vocês continuam com essa visão de que assim, a economia doméstica no médio prazo vai se beneficiar, mesmo com esse barril de pólvora que é uma economia emergente no meio da crise? Eu diria assim, tem uma perda de valor, né? Tem um cenário ruim para todas as empresas, né? Que impacta todas as empresas, quase que, dá para dizer que quase todas as empresas, né? A grande maioria delas tem uma perda de valor aqui, né? Que a gente imaginava como potencial de criação de valor antes disso e depois tem algum grau de perda de valor, acontece, as empresas saem piores, né? No mínimo, vai ter, enfim, uma taxa de desconto maior para frente, mas possivelmente um impacto em crescimento, enfim, não tem dúvida. Mas também teve do lado o preço, né? Os preços não é só olhar o que espera, né, para frente, isso tem que conversar com o preço que você está pagando pelo ativo, né? E os preços reagiram demais, né? Então, mesmo com esse ajuste vamos dizer, de queda de valor, o que a gente acha que a combinação dessa queda de preço ela é mais do que suficiente para acomodar a perda de valor, né? A gente acha que hoje tem muito mais o conceito que a gente usa assim, de margem de segurança, né? Que é quando você está pagando por alguma coisa em relação à expectativa de retorno lá na frente. Hoje a gente acha que tem uma margem de segurança maior, mesmo que as coisas não voltem a ser como eram antes, a gente está pagando muito menos por isso, né? Pelos ativos que a gente está comprando. Então, o equilíbrio aqui parece razoável, né? Isso não quer dizer nada para o curto prazo, né? O curto prazo vai ser ainda muito determinado pelas percepções de como é que a gente sai dessa crise, com que velocidade, quando é que acaba a propagação do vírus, como é que vai ser a retomada, e, enfim, como é que as empresas saem disso, né? Cada uma sai, algumas saem um pouco machucadas, outras saem um pouco mais machucadas. Isso tem a ver também com a posição financeira das companhias, né? Posição de balanço, de endividamento e liquidez. Mas de qualquer maneira, mesmo tendo uma percepção de que a gente possivelmente pode sofrer mais do que uma economia desenvolvida como a americana, a gente ajustou a bolsa brasileira foi a que mais caiu, né? A gente caiu mais do que em dólar, caiu mais do que todo mundo, né? Até de países muito mais frágeis na nossa percepção do que o Brasil. Entendi. Dado essa relação ainda do que pode acontecer com a economia aqui no Brasil e as empresas que poderiam fazer parte do portfólio de vocês. Vocês tiveram alguns meses atrás aqui, a gente conversando, eu me lembro de vocês tinham uma posição em Azul, e aí eu não me recordo, acho que tinha uma posição importante também em shoppings, acho que era Iguatemi o nome, né? Que assim, Azul é uma companhia aérea que depende um pouco do crescimento do PIB, e Iguatemi é uma empresa que tem ali, pode ser dois vetores, vamos dizer que tinham dois vetores pelo menos, que é a questão da volta do consumo, que também é impactado pelo PIB, e a questão do fechamento da curva de juros que beneficia o negócio em si. Como que vocês olham essas duas empresas especificamente, depois de toda essa crise? Tá, assim, as empresas vários fatores, né? E as ações às vezes reagem por característica da percepção de característica das empresas e das ações, elas reagem meio que em grupo, né? Então você falou, deu exemplo, ela depende de crescimento, né? Então a empresa tem uma elasticidade, o setor tem uma elasticidade ao PIB grande. Tem vários setores com essa característica, né? Até consumo, o não discricionário, assim, ele tem o discricionário tem uma elasticidade maior do que outros setores, né? Companhia aérea também. Mas, além disso, tem a característica dessa crise, ela impactou diferente em empresas que têm uma elasticidade parecida ao PIB, né? Que tem uma correlação, uma dependência de crescimento. Então, você deu dois exemplos aqui de setores que estão sendo, no curto prazo, impactados bastante, né? Os dois estão, vamos dizer, parados, né? Sem receita, quer dizer, vamos voltar aqui. Shopping não é que está sem receita, mas está sem movimento, sem atividade. A companhia aérea está sem receita mesmo, né? Teve um impacto em receita de uma queda de mais de 90%. Shoppings, você está tendo zero atividade, porque os shoppings estão fechados, mas eles têm uma receita vinculada a contratos que, se permanecer um fechamento por mais tempo, isso vai impactar a receita deles também.
Mas tem uma dúvida, assim, tem estrutura de capital dessas empresas diferentes, né? As companhias aéreas têm uma alavancagem normalmente maior e um descasamento maior de moedas, inclusive, elas têm uma dependência aqui de aluguéis, né, o leasing de aeronaves, que são uma forma de endividamento aqui, geralmente em dólar, então elas sofreram mais, elas estão tendo um aumento de endividamento maior, e no curto prazo estão tendo um impacto maior e uma dúvida maior em relação à retomada, né, como é que vai ficar a configuração desses setores depois, mesmo que a economia volte a recuperar rápido, né? A gente, pela característica dessa crise, a dúvida que a gente tem, que todo mundo tem, é como é que fica o setor de companhia aérea na medida que a gente está sendo, não é qualquer crise, né? Uma crise é uma pandemia que as pessoas têm uma preocupação com proximidade, e a gente no meio dessa pandemia acabou descobrindo outras maneiras de fazer, de tocar a vida, né? De fazer negócio. Então esse tipo de interação que a gente está fazendo aqui, né, de lives, a gente está conseguindo se aproximar mais das pessoas sem ter que ter o contato pessoal, né? Então isso é um componente importante para, por exemplo, as companhias aéreas, né? Tem uma parte grande do negócio delas que é viagem, gente que viaja a trabalho, né? Muito disso pode ser substituído lá para frente com Zooms enfim, esse tipo de interação. À medida que isso vai acontecer, a gente não sabe ainda, só sabe que vai ter algum impacto. Shopping center a gente imagina que seja muito menos, né? Que uma vez retomando o dia a dia da vida próximo do normal, deve ter um impacto muito menor e até deve retomar mais rápido, né? Então, assim, o que a gente está preocupado, que é tentar entender ganho potencial ou perda de valor no longo prazo, a gente não tem muita dúvida que o setor de companhias aéreas, a Azul, que você citou, tem uma perda muito maior do que um Iguatemi, por exemplo, né? Então, a gente reagiu um pouco a isso também. A gente reduziu a posição de Azul, mas ela caiu também bastante, teve bastante redução, que foi pela queda da ação. E Iguatemi não, Iguatemi a gente até comprou um pouco no meio desse processo. Vocês certamente fizeram bastante o trabalho de casa de revisar as projeções de todas as companhias que vocês tinham no portfólio, né? Durante todo esse processo, houve algum momento que vocês, ali fazendo o trabalho em alguma companhia, falaram, caramba, a gente precisa sair disso daqui agora? Ou então houve o contrário, fizeram as projeções para companhias que não estavam no portfólio e aí falaram, a gente precisa adicionar aqui porque esses preços aqui é muito barganha? Tem que entender uma coisa também, assim, né, e desmistificar um pouco, né? Quando a gente fala de projeção, né, e o que a gente faz é tentar olhar para frente, ver como é que vai se desenrolar dinâmica concorrencial nos setores e como é que as empresas estão posicionadas e tentar converter isso numa expectativa de resultado. Agora, tem que reconhecer que isso aqui é um exercício bastante impreciso, né? E a gente não tem bola de cristal. No momento que a gente está vivendo agora, esse tipo de exercício, assim, ele acaba ganhando um grau de incerteza enorme. Em determinados setores, ele passa a ser um chute completo, né? A gente está falando aqui eu estava te descrevendo o tipo de incerteza que a gente tem em cima de companhias aéreas. Eu não sei quando é que vai voltar a companhia aérea. Posso ter aqui cenários básicos, mas assim, mas pode variar brutalmente. Então, o mais importante para a gente num momento como esse é entender quem passa bem pela situação, né? Quem consegue sobreviver, quem chega do outro lado, né? Esse eu diria que é o foco número 1 e é onde a gente parte sempre do nosso processo de análise e a nossa reação interna desde o começo dessa crise foi essa, né? Eu não estou preocupado em entender qual que é o lucro da empresa no final do ano. Isso não é importante agora, né? O importante é saber quem vai passar, quem vai sobreviver, quem consegue ficar parado se a gente tiver um lockdown de 3 meses, de 4 meses, e qual que é o desenrolar disso, da onde que as empresas vão buscar reduzir sua base de custo fixo, de onde é que elas vão, que mecanismos elas vão tentar buscar para obter liquidez no balanço, enfim, esse tipo de exercício para a gente ganha muita relevância, né? E a gente fez em todas, né? Então, tem algumas que têm a percepção que tem um pouco mais de risco. Eu falei de companhia aérea tem bem mais risco do que o exercício
parecido que a gente fez com o shopping center, por exemplo. Por isso que levou a gente a reduzir, né? Uma outra que a gente reduziu bem, daí não é a questão de... Eu comentei aqui no começo a posição de Petrobras, que a gente tinha bem relevante, e aí para uma oscilação de preço do petróleo, né? A gente tem... Eu falei de cisne negro, que a gente tem um aqui vivendo, que é a pandemia, e tem um outro que está acontecendo ao mesmo tempo, né? Que é essa guerra por preço de petróleo entre a Arábia Saudita e Rússia, que colocou uma incerteza a mais aqui para a companhia, e é uma produtora de commodities, né? Que ela está vinculada, as receitas dela vinculadas diretamente à oscilação da commodity, e pode mudar completamente o cenário da companhia por período mais duradouro, se esse preço permanecer próximo do patamar onde está agora, ou até um pouco acima, por muito tempo, né? Ela muda completamente a característica de endividamento da empresa, né? Então, é esse tipo de análise que ela não tem dúvida que vai passar, que passa, ela teria que, para uma Petrobras não passar pela crise, seria alguma coisa muito mais dramática do que a gente está vivendo aqui, mas passa em que condição, né? Com que tipo de perda de valor potencial para o acionista. Então, foi esse o exercício aqui principal. É muito cisne para pouco lago, né? Luiz, das gestoras que a gente tem aqui no Brasil de Ações, a gente consegue perceber uma grande parte delas seguem uma filosofia de value investing que vem lá de fora, que começou lá atrás com Benjamin Graham e aí foi perpetuado pelo Warren Buffett, né? Que é aquela questão de assim, olhar o micro, o macro não importa, a gente vai olhar especificamente o micro. Você acha que isso tende a mudar um pouco a partir de agora? Porque a gente percebeu que assim, a gente está em uma economia emergente que tem suas nuances e que não olhar o micro aqui é mais complicado às vezes do que não olhar o micro lá nos Estados Unidos, por exemplo. Ontem eu estava conversando com uma gestora que eles falaram que se o Warren Buffett fosse brasileiro, ele nunca teria comprado uma ação, só teria investido no CDI, por exemplo. Então aqui as características de investimento são diferentes. Qual que é a opinião, qual que é a sua opinião em relação a esse assunto? Eu não acho que... Assim, a gente até tem no nosso material, assim, divulgação, até o pessoal entrar no site, vai ver algumas coisas que a gente acredita, mas como a gente acredita, né? Tem filosofia nossa de investimento e o que a gente acredita, como é que é a abordagem nossa, como é que a gente enxerga o mercado, né? Uma das coisas, talvez seja o ponto primeiro lá, que não há fórmula para investimento, né? Eu tenho, assim, pé atrás quando fala, puxa, velho investe, então você olha lá, você olhou um manual, como se tivesse um manual que o Graham escreveu e que o Buffett vem seguindo, e aquilo ali te dá uma fórmula para investir. Se investisse isso, se isso funcionasse, né, você pegar um manual e seguir aquele manual, funcionasse, era muito fácil, né? Os materiais são todos disponíveis, você compra um livro, segue o manual e aplica, e todo mundo ganharia da média, né? Mas todo mundo não pode ganhar da média, né? Por definição, né? Enfim, a média é a média. E é muito difícil você bater a média num ambiente de um mercado mais eficiente. Não é nosso caso aqui é um mercado bem ineficiente, eu diria, né? Por várias razões aí, mas lá fora é muito difícil você bater mesmo com qualquer metodologia. O ideal para a gente seria que a gente conseguisse, quando você pega um gráfico do mercado, de uma ação, né? Ele não é nunca uma linha reta para um lado ou para o outro, né? Nem para cima, nem para baixo, nem para o lado. Ele é um negócio cheio de volatilidade, né? Então tem períodos que sobe 10, aí cai, aí sobe. Se a gente conseguisse acertar cada um desses movimentos, né? E ir compondo o resultado a partir disso, seria uma maravilha, né? Que eu conseguiria entregar um resultado estrondoso ao longo do tempo, com consistência. A questão é que tem gente que se propõe a tentar fazer isso. O que a gente faz aqui internamente, mais do que tentar aderir a algum manual, velho investe, sei lá, o que seja, é tentar entender o que a gente consegue fazer com diferencial. O que eu consigo fazer com a minha equipe com diferencial. Dentro de um processo de investimento que a gente vem testando, amadurecendo em vários momentos de mercado diferentes, ligado à nossa característica, que tem a ver com o que a gente gosta de fazer, o que a gente acha que sabe fazer bem, que é o que a gente gosta de fazer. A gente gosta de entender de negócio, né? Avaliar negócios, avaliar dinâmica microeconômica, saber como é que, enfim, dentro de determinado setor, como é que empresas estão posicionadas, quais são os elementos dessas empresas que vão levar elas ao longo do tempo a terem um posicionamento destacado. Quer dizer, isso é que a gente acha que consegue fazer
muito melhor do que ler essas movimentações de curto prazo no mercado. Agora, para isso funcionar, isso não quer dizer nada no curto prazo. No curto prazo vai funcionar assim, qual vai ser a narrativa, qual vai ser a expectativa em relação ao resultado, ou para onde é que vai, enfim, N ruídos aí, né? Para essa abordagem nossa funcionar, isso tem que ter um horizonte de mais, como eu falei, 3 ou 5 anos, né? Vem daí, né? Vem daí a gente, não tem dúvida que nesse horizonte as coisas já começam a conversar, né? O desempenho da ação já começa a conversar com essa potencial, a criação de valor, né, que a gente identificou lá atrás, né? Então, é daí que vem a nossa abordagem, não é do manual. Agora, se você ouve lá você acompanha bem o histórico, é importante pra caramba entender o histórico de vários grandes investidores aí, né? O Buffett, que começou com o Graham lá atrás, era uma característica completamente diferente do que ele implementou depois que ele trouxe o Charlie Munger para perto dele. Assim, tem alguns conceitos básicos que ele manteve lá de trás, com a história de margem de segurança, né? Enfim, como olhar o mercado, mas o tipo de empresa, o tipo de característica que buscava na empresa mudou bem. E agora, um outro ponto, né? Sempre quando você ouve, ele fala muito bem, né? E se expressa bem, consegue resumir vários pensamentos complexos, às vezes em frases curtas. Então ele é tão citado, né? O Buffett, por muita gente. Mas tem uma coisa que ele fala com muita consistência que eu vejo ser pouco reproduzido, que é assim, olha, aqui nos Estados Unidos a gente tem certeza que a gente está num sistema que funciona, né? Ele reconhece, eu vivi aqui num período da história muito privilegiado, eu comecei ali, nasci num momento, né, onde a economia americana experimentou um avanço brutal, um ganho de poder de compra para a classe média, de aumento de qualidade de vida brutal, dentro de um sistema que funciona, que vem sendo implementado com consistência, evoluindo aos poucos, dentro de uma Constituição que está aí há 200 e poucos anos. Enfim, essa mesma afirmação para o Brasil já tem que ter um pouco mais de cuidado com ela, né? Não dá para simplesmente esquecer do que está de pano de fundo, né? Lá ele pode se dar ao luxo de esquecer como o que está de pano de fundo, porque ele sabe que tem um sistema que funciona. Aqui a gente vê que a gente tem um sistema muito mais frágil, né? É uma economia emergente, né? Pela falta de uma palavra menos educada aí, mas com fragilidades enormes. A nossa Constituição não é de 200 e poucos anos, a gente viveu de tempos em tempos, de 50 em 50 anos, em rupturas institucionais muito fortes, e a gente está ainda num processo agora que é importante de consertar várias distorções que foram colocadas na Constituição, né, que é um processo. Então a gente está encontrando ainda um caminho de um sistema que funcione. Então eu diria que aqui no Brasil nunca foi possível você adotar, não deveria ter sido, né, possível você adotar essa visão, eu diria que naive até, né, de você abandonar, olhar para o que está acontecendo no entorno, né, no macro, né? Então, agora, esse é o importante, né? Quem entendeu qual que é o pano de fundo, por onde é que as coisas caminham, né? A gente continua numa trajetória de reformas, de buscar uma disciplina fiscal como vinha sendo buscada, enfim, tentando melhorar o ambiente de negócio. Isso é importante para a gente como elemento aqui para a tomada de decisão, né? Sem dúvida. Talvez lá fora não seja, né? Só falando sobre o que você falou aí na sua explicação, sobre o site de vocês, pessoal, eu recomendo muito, quem precisa de uma lista de leitura, o site da Equitas tem uma lista de livros fantásticos lá. E um tempo atrás eu estava olhando, Luiz, eu vi o livro do Howard Marks, e ele bate bastante na questão dos ciclos, né? Do quanto que é importante a gente, pelo menos, saber em que ponto do ciclo que a gente está. E aí a pergunta que eu queria te fazer é que assim, a Bolsa Brasileira veio de 4 anos de alta, desde o impeachment da Dilma, que aí entrou um governo do Temer que se propôs a ser reformista, e aí a gente teve 4 anos de alta seguida. Então, vamos dizer que muita gente teve só uma carreira iniciando e só enfrentou bull market. Na sua opinião, o ambiente que a gente está hoje, o nível de preço que a gente está hoje,
apresenta opções de investimento, um ambiente de investimento mais benéfico para o longo prazo do que a gente tinha em janeiro, por exemplo, que a gente já começava a ouvir algumas discussões, não que a gente estava já no pico do mercado, mas a gente já tinha algumas discussões sobre, cara, não é tudo que está barato, né? Algumas coisas continuam baratas, mas assim, a partir de agora nem vai ser tanto Brasília que vai influenciar a Bolsa, vai ser mais o resultado corporativo realmente. Qual que é a sua posição em relação a isso? Eu acho assim que o conceito de que está por trás para fazer esse tipo de análise é margem de segurança. Né? Como a gente não tem a certeza em relação a qual vai ser o ponto futuro, né? Como é que o futuro vai se desenrolar, a gente tem assim, trabalha com algumas expectativas aqui e tem incerteza nisso, né? E o outro lado é assim, o preço que você está pagando por isso, né? E aquilo que eu falei, a diferença de um para o outro é onde é que está a tua margem de segurança. A gente conseguia enxergar no começo do ano um retorno esperado dos investimentos aí com premissas que umas podem ser um pouco mais conservadoras, outras nem tanto, enfim, mas agregado na carteira, isso dá para a gente algum cheiro de qual que é esse nível de margem de segurança. Né? A gente está me enxergando já retornos bem mais apertados. Ainda num ambiente de investimento do Brasil agora, mais recente, né, que a gente não conta mais com a alternativa do CDI como sendo uma alternativa de retorno, o que é um tremendo de uma evolução, né, para o mercado, né, porque não fazia sentido nenhum aquilo que a gente viveu durante décadas aqui no Brasil, que é você poder contar com um instrumento que te dá liquidez diária, com garantia de crédito do Tesouro, e você ter retorno com isso também. Todo o resto não faz sentido, né? Todo mundo fica só no CDI. Isso, graças a Deus, deixou de ser uma verdade. Eu espero que seja de forma perene, né? Que a gente sempre, que o investidor tenha que fazer escolhas como tem que fazer em qualquer lugar um pouco mais estável, né? Que você quer liquidez, você não vai ter retorno. Você quer retorno, você vai ter que alongar o seu horizonte de investimento, conviver com um pouco mais de oscilação de preço, né? Que é o ambiente que a gente está agora. Então, a gente via essa redução de retorno potencial, mas dentro desse ambiente onde você não tem mais alternativa do CDI, ainda parecia um retorno bem razoável. Agora a gente vê mais, a gente vê um retorno bem maior. Eu acho que naquele conceito de margem de segurança, eu acho que está melhor agora. Me parece melhor, bem melhor. Assim. Mesmo com o nível de incerteza que tem pela frente, acho melhor. Certo. A nossa bolsa ela tem pouquíssima representatividade de empresas de tecnologia, né? E uma vez eu ouvi uma declaração sua falando que era interessante ter, por exemplo, Petrobras e Azul na carteira porque elas eram meio que, se uma sobe, a outra cai, se a gente só considerar a questão do dólar ou do petróleo. E a gente não tem, por exemplo, uma empresa de tecnologia para fazer esse balanceamento da carteira quando a gente olha para a mudança de paradigmas do futuro. Então a gente teve bastante gente falando que assim, as companhias aéreas no Brasil seriam impactadas fortemente mesmo depois da crise, porque as pessoas aprenderam a trabalhar de casa, as pessoas aprenderam que fazer uma videoconferência não é algo que te traz descredibilidade, por exemplo. Então, dada essa mudança de paradigma, que certamente vai acontecer, a gente só não sabe em qual grau e em quais setores que acontecerão, e a gente não, com a ausência de uma empresa de tecnologia forte aqui no Brasil, um setor de tecnologia forte no Brasil aqui na Bolsa, como que vocês pretendem se posicionar para essa mudança que a gente vai ter na economia nos próximos 2, 3 anos? Tá. Você citou aí tem dois elementos na tua pergunta aí. Uma dessas, você mencionou a relação aqui de composição de portfólio entre a Azul e a Petrobras, né? E só fazer um comentário em relação a isso, né? O que é mais importante para a gente no longo prazo? Né? Tentar evitar a volatilidade do fundo ou do portfólio ou das ações, ou tentar evitar perda de capital permanente, né? Para a gente é sempre evitar a perda de capital permanente, que é aquele momento onde você pode estar posicionado em alguma coisa que mudou o fundamento de longo prazo para o negativo, né? Esse para a gente é o mais doído, né? É aquele que você tem
que não tem a recuperação, né? Esse tipo de balanceamento de portfólio, né, foi um exemplo de uma coisa agora que nesse cisne negro acabou não funcionando, né? O que a gente viu foi que a gente acabou tendo uma exposição no meio da crise dupla ao petróleo, né? Por quê, né? Em teoria, a volatilidade de uma, né, o petróleo subindo, beneficia a Petrobras e não é bom para a Azul, né? Porque aquilo ali é um insumo, petróleo e combustível é um insumo para a Azul. Isso quando todo o resto está, diria, um ambiente de normalidade. No ambiente de ruptura de normalidade, como o que aconteceu agora, as coisas acabam se correlacionando, né? Então, o petróleo caiu, né, brutalmente, o que seria muito bom para uma companhia aérea, mas acabou não sendo, porque no meio da queda as companhias aéreas eles tendem a reagir, né, a buscar o hedge, né, para o que era o que eles achavam que eles iam precisar comprar de combustível ao longo do ano. Então, eles foram rapidamente fazer um hedge para quase que o ano inteiro deles aí de consumo de combustível. Isso acabou dando uma exposição para eles ao preço do petróleo gigante, acabou sendo um problema adicional aqui para compor o endividamento das companhias e para a gente como resultado indireto no portfólio, que a gente ficou duplamente comprado em petróleo, né? Comprado não só através de Petrobras, mas através das companhias aéreas também, né? Então, sim, diria que uma das coisas que acontecem nesses momentos aqui de ruptura. Mas essa maneira de investir em tecnologia, de fato, a gente não tem grandes veículos, né? São pouquíssimas as empresas puramente de desenvolvimento de tecnologia mesmo, né? De ponta, a gente não tem nenhuma. Tem algumas empresas que usam ferramentas de tecnologia para vender sistemas e tal. Agora, tem muita empresa que vai ter que tem começado a usar ferramentas de tecnologia, né, tem digitalizado processos, né, a maneira como se relaciona com clientes e seus processos internos. Tem mudanças importantes acontecendo nas empresas em função do uso de tecnologia, e isso pode ser determinante entre quem serão os vencedores e quem ficará pela uma situação mais fragilizada ao longo do tempo. Então, mesmo não tendo assim grandes alternativas de investir diretamente em desenvolvimento de tecnologia, assim, o tema tecnologia é algo brutalmente importante, já vem sendo, né? A gente tem, acho que do meu tempo eu tenho gasto muito mais do que sempre gastei, talvez seja o tema que eu mais gasto tempo nos últimos ano e meio, pelo menos, 2 anos, tentando entender, aprofundar e conseguir identificar como é que cada empresa está se posicionando em relação ao tema. A gente falou bastante aqui de companhia aérea e de petróleo, que são temas realmente que saem mais fragilizados depois dessa crise. Mas, assim, falando de coisa boa realmente, para você, quais são os setores da Bolsa que saem mais fortes depois da crise, ou então que conseguiram reagir de maneira satisfatória e saem meio que ilesos dessa crise? Ileso, difícil dizer, mas tem algumas empresas que já vinham se beneficiando e se posicionando para algumas tendências de longo prazo, né? Uma claríssima é a história do e-commerce, é uma tendência de longo prazo, assim, tem ganhado share constantemente em cima do varejo físico ao longo dos muitos e muitos anos, é uma tendência que não começou agora, mas vem ganhando cada vez mais representatividade, ainda é uma penetração baixa no Brasil, e isso tem uma curva de adoção, né? Como toda tecnologia nova, você acaba impactando primeiro um grupo mais propenso a adotar a tecnologia, né? São os early adopters. Depois tem uma dificuldade grande de atingir, eu diria, um público maior, e vai ter sempre aquela ponta, aquele percentual lá da população que vai ficar presa na tecnologia do passado, enfim, cara que tem hoje VHS em casa ainda, né? E o que aconteceu aqui é que as pessoas foram forçadas, né? Estão sendo forçadas a aprender a usar, mesmo quem não tinha essa intenção, essa propensão para usar no curto prazo, está sendo forçado a usar. Então, tem um encurtamento aqui, uma coisa que ia se desenvolver nos próximos 5 anos, vai acontecer em poucos meses, né? Então, eu diria que quem está bem posicionado, por exemplo, no e-commerce, vai ganhar espaço em cima, no varejo como um todo, né? Vai ganhar bastante. Estou falando isso em relação às empresas de bolsa, né? Porque
tem outras empresas de entrega, enfim, de logística que não tem hoje boas ou representantes óbvios na bolsa, né? Mas diria que talvez seja o mais óbvio, né? O e-commerce. Certo. Luiz, a gente está chegando aqui ao final da nossa conversa. Eu queria que, antes da gente finalizar, que você deixasse um recado para quem está nos assistindo, para o nosso investidor. Legal. Pô, obrigado pela oportunidade aí desse bate-papo. Assim, o recado a gente, para estar no negócio de investimento em bolsa, né, a gente sempre orienta as pessoas a primeiro entenderem o que a gente faz e terem certeza que compreenderam e que é uma abordagem de médio e longo prazo e adotem um horizonte similar, né? Acho que é um exercício que cada um tem que fazer para não superdimensionar quanto investiria com a gente e tendo esse alinhamento de horizonte, mas sabendo que quem tem esse horizonte vai ter momentos na carreira, né, ou na experiência como investidor como esse. É inevitável, né? É difícil de prever, é impossível prever eventos como esse, mas é inevitável. Eu já passei por vários desses ao longo da minha carreira e espero passar por vários outros ainda para frente, não porque eu gosto deles, né, que são momentos de desconforto para a gente, né? O ambiente de incerteza acho que não é bom para ninguém, né? Ninguém tem prazer com isso, né? Mas é inevitável, né? Assim, eu quero passar por outros porque eu quero estar no mercado durante muito tempo. Então, enfim, eu diria que isso faz parte, mas são momentos que passam, né? E todos eles se provaram como sendo bons momentos para investir. Então, eu tenho pouca dúvida que é o que a gente está vivendo agora. Legal. Luiz, eu queria mais uma vez te agradecer, então, por ter dedicado esse tempo aqui para conversar um pouquinho com a gente, passar um pouco a sua visão e a visão da Epicas sobre tudo isso que vem acontecendo causado pelo coronavírus. Queria convidar todo mundo novamente a seguir o canal o Instagram da Blue Trade, para que vocês sejam informados com antecedência sobre as próximas lives, tá certo? E muito obrigado para quem aqui nos assistiu aqui. Luiz, brigadão, viu? E até a próxima. Obrigado, Arthur. Grande abraço.